Muitos não sabem, mas a cegueira afeta a caminhada. É surpreendente, mas quando as pessoas têm os olhos vendados, a maioria delas tem dificuldades para andar em linha reta. Sem referências visuais, nosso cérebro enfrenta um grande desafio. Mesmo pequenas diferenças na força dos músculos ou no comprimento do passo podem facilmente desviar a pessoa do caminho. Isso frequentemente resulta em movimentos circulares inesperados, em vez de uma caminhada reta. Pesquisas mostraram que esse fenômeno ocorre em diferentes ambientes, seja em uma floresta densa, em um deserto aberto, ou até mesmo em condições controladas de laboratório. Isso destaca o quanto dependemos da visão para nos orientar. Imagine tentar andar em linha reta, sendo completamente cego. É como andar em uma montanha-russa sem adrenalina. Essa dependência da visão está enraizada em nossa história evolutiva, onde a visão teve um papel crucial na sobrevivência. Na próxima vez que você estiver no escuro, pense em quão dependente você é desses sinais visuais para chegar ao seu destino. Você já viu neve no deserto do Saara? Surpreendentemente, em 2018, essa vasta área de areia teve uma rara queda de neve. O Saara, conhecido pelo seu calor intenso e clima seco, é um dos lugares mais quentes da Terra. No entanto, em casos raros, a temperatura cai o suficiente para que a neve caia. Quando isso acontece, a neve geralmente derrete rapidamente, muitas vezes sem deixar vestígios de sua presença gelada. Esse fenômeno ocorre devido a uma frente fria incomum que passa pela região, criando um momento bonito, mas passageiro, de contrastes na natureza. Imagine flocos de neve brancos caindo sobre as areias douradas, criando um espetáculo impressionante que surpreende tanto cientistas quanto visitantes. Embora a neve no Saara seja incrivelmente rara, sua aparição nos lembra da incrível variabilidade do clima da Terra. É um exemplo claro de como o tempo pode nos surpreender em lugares onde menos esperamos. Será que a mudança climática no Saara levará a fenômenos meteorológicos ainda mais incomuns no futuro? Você pode se chocar com as informações sobre a guerra no Iraque. Este conflito, que começou em 2003, foi marcado por várias declarações ousadas de vitória e retirada das tropas por líderes americanos, criando uma imagem complexa do envolvimento militar. Cada anúncio parecia sinalizar o fim da participação dos Qaraqshnayla, mas a realidade no terreno era muito mais complicada. Quando as tropas americanas deixaram o país, a região enfrentou novos desafios, incluindo o crescimento de grupos extremistas e a contínua instabilidade política. A rica história e a diversidade cultural do Iraque acrescentam a essa complexidade, tornando essencial para os observadores entenderem as consequências de longo prazo da intervenção estrangeira. A luta pela paz continua, apesar das inúmeras tentativas de estabelecer estabilidade, e muitos se perguntam o que é necessário para que o Iraque alcance a tão esperada paz e segurança. Essa situação nos lembra da imprevisibilidade das relações internacionais e da importância de aprender com o passado. Você sabia que é possível fazer a sua imagem em um cappuccino? Com o surgimento de impressoras especializadas, os amantes de café agora podem desfrutar de sua bebida favorita, decorada com seu próprio retrato. Essas máquinas inovadoras usam tintas seguras para alimentos e tecnologias precisas para criar imagens detalhadas diretamente na espuma do cappuccino. Imagine-se saboreando uma xícara quente, enquanto sua própria imagem sorri para você. Essa abordagem divertida na arte do café surgiu do desejo de tornar as bebidas não apenas saborosas, mas também visualmente atraentes. O processo envolve escanear uma foto, que a impressora reproduz aplicando espuma de leite colorida e expresso. É uma maneira emocionante de personalizar sua bebida para ocasiões especiais, ou simplesmente para alegrar o dia. Essa técnica não só demonstra habilidade, mas também convida os amantes de café a interagir com suas bebidas de maneiras novas e criativas. Então, da próxima vez que você visitar um café, preste atenção nesses divertidos retratos em cappuccinos. Quem não gostaria de ver seu rosto em uma bebida deliciosa? E se eu disser que os urubus são sociáveis, apesar do seu silêncio? Os urubus não têm siringe, o órgão vocal que muitas aves usam para cantar e piar. Em vez de canções melodiosas, eles se comunicam com uma série de grunhidos e chiados. Esse jeito único de se comunicar pode parecer limitado, mas não se deixe enganar. Os urubus são animais extremamente inteligentes e sociais. Eles costumam se reunir em grupos, criando uma atmosfera vibrante, mesmo sem os sons tradicionais das aves.
Esses necrófagos desempenham um papel importante nos ecossistemas, consumindo carniça, animais mortos que de outra forma apodreceriam e espalhariam doenças. Seus sistemas digestivos robustos permitem que eles comam carne em decomposição sem adoecer, tornando-os limpadores naturais. Então, da próxima vez que você ver um urubu planando alto no céu, lembre-se de que eles não estão apenas voando, eles também se comunicam e ajudam a manter a saúde do nosso meio ambiente. Prepare-se para o emocionante Zarpato. Um show radical com motociclistas corajosos realizando manobras incríveis dentro de uma enorme esfera metálica. Eles aceleram em círculos, usando a força centrífuga para desafiar a gravidade, e conseguem subir pelas paredes verticais e horizontais. Imagine a adrenalina ao vê-los passando, girando e rodopiando em velocidades impressionantes. Zarpato não é apenas um show, é um espetáculo cheio de adrenalina que mantém o público na expectativa. A habilidade e precisão necessárias para manobrar em espaços tão apertados, mantendo o controle, são realmente impressionantes. O público frequentemente fica maravilhado, torcendo pelos motociclistas por sua coragem e talento. Você já viu algo assim? Zarpato combina habilidade, emoção e um toque de perigo, tornando-se imperdível para os amantes de aventura e para as famílias. Uma das tradições mais deliciosas e divertidas durante o Ano Novo Lunar é a prática de comer bolinhos, conhecidos como jiaozi. Este prato saboroso é especialmente apreciado na véspera de Ano Novo, quando as famílias se reúnem para fazer e compartilhar essas pequenas delícias. O formato dos bolinhos lembra antigos lingotes de ouro ou prata, simbolizando riqueza e prosperidade para o ano que vem. Tradicionalmente, as famílias podem esconder uma moeda dentro de um dos bolinhos, adicionando uma camada extra de emoção. Quem encontrar a moeda é considerado afortunado e terá boa sorte durante o ano. Que tal uma loteria saborosa? Os bolinhos vêm em uma variedade de recheios, desde carnes e vegetais salgados, até opções doces que agradam ao paladar, oferecendo algo para todos. Enquanto as famílias se reúnem à mesa, o ato de fazer bolinhos juntos promove união e alegria. Portanto, seja você um amante de bolinhos ou esteja experimentando pela primeira vez, saborear jiaozi durante esta temporada festiva é uma maneira deliciosa de dar boas-vindas a novos começos e boa sorte. É verdade que o Corolla é um favorito mundial. Desde seu lançamento em 1966, o Toyota Corolla ganhou popularidade, tornando-se o carro mais vendido de todos os tempos, com mais de 44 milhões de unidades vendidas. Esse sucesso incrível não é apenas resultado de estratégias de marketing inteligentes. Reflete a reputação inabalável do Corolla por confiabilidade, acessibilidade e eficiência notável. Muitos motoristas escolhem o Corolla, atraídos pelo seu motor durável e baixos custos de manutenção, o que o torna uma escolha sensata para famílias, compradores de carro de primeira viagem e motoristas experientes. Conhecido por sua condução suave e excepcional economia de combustível, o Corolla se integra facilmente à rotina diária de vidas ocupadas, seja para ir ao trabalho ou para um dia de lazer. Ao longo das décadas, esse veículo icônico evoluiu continuamente para atender às demandas modernas, incorporando tecnologia de ponta e recursos avançados de segurança, enquanto se mantém fiel aos seus princípios fundamentais. Seja navegando pelas ruas urbanas ou embarcando em uma viagem tranquila, o Corolla se tornou um companheiro querido para inúmeras pessoas e famílias, incorporando a essência da excelência automotiva prática em escala global. Surpreendente, mas a política de peso da Nova Zelândia afeta vistos para residentes. Este país insular tem uma abordagem única em relação à saúde, que pode influenciar a obtenção de residência. De acordo com suas regras de imigração, pessoas com índice de massa corporal, IMC, acima de um certo limite podem ter o visto negado. Isso significa que para alguns candidatos, o peso pode ser um fator decisivo para o futuro deles. A política visa promover a saúde, reduzir custos com saúde e manter uma população saudável, mas gerou controvérsias e histórias reais de pessoas que foram negadas por causa do peso. Críticos afirmam que essa prática pode ser discriminatória e não leva em conta as circunstâncias individuais. Já os apoiadores acreditam que isso incentiva um estilo de vida mais saudável. No fim das contas, essa política levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre saúde e inclusão. É justo julgar as pessoas pelo peso no contexto da imigração? Vamos revelar a verdade sobre o ILT Cloner.
Em 1983, um estudante de 15 anos chamado Richard Skrenta criou o primeiro vírus de computador, conhecido como ILT Cloner. Esse vírus inovador, mais travesso, era carregado a partir de disquetes, que eram populares na época. Uma característica engraçada do ILT Cloner era que a cada 50 vezes que o computador infectado era ligado, ele mostrava um poema. Embora não causasse danos sérios, o ILT Cloner marcou o início de uma nova era na cibersegurança. Pela primeira vez, as pessoas perceberam que o malware poderia afetar o funcionamento dos computadores. Apesar de ser relativamente inofensivo, o ILT Cloner aumentou a conscientização sobre a segurança dos computadores e os riscos associados às tecnologias em desenvolvimento. Com o aumento do uso de computadores no dia a dia, a necessidade de cibersegurança se tornou ainda mais relevante. Você acha que hoje entendemos completamente as consequências dos vírus? Vamos descobrir a verdade sobre as emoções das abelhas. Você sabia que as abelhas transmitem seus sentimentos através de cheiros? Quando estão calmas, elas exalam um agradável aroma de limão, criando uma atmosfera alegre na colmeia. Mas quando sentem estresse ou ameaça, liberam um cheiro forte de banana, alertando as outras sobre o perigo iminente. Essa incrível capacidade de emitir diferentes aromas conforme seu estado emocional destaca a complexidade dessas pequenas criaturas. Pesquisadores acreditam que esses cheiros ajudam as abelhas a coordenar suas ações, especialmente na coleta de alimento ou na defesa da colmeia. O aroma de limão é um sinal de paz, enquanto o de banana é um aviso. Observar esses sinais também pode ajudar os apicultores a entender a saúde de suas colônias. Não é surpreendente como esses pequenos insetos podem ter uma vida emocional rica, refletida em seus aromas. Ao aprender mais sobre seus cheiros, podemos entender melhor o comportamento e o bem-estar das abelhas, o que é crucial para manter ecossistemas saudáveis. Que outros segredos esses amigos zumbidores podem esconder? Você sabia que na Romênia celebram o casamento dos mortos? Em algumas encantadoras áreas rurais, existe uma tradição única chamada Nuntamor, que simboliza um casamento entre uma pessoa viva e alguém que já partiu, especialmente se essa pessoa morreu solteira. Essa celebração em comum permite que as famílias honrem a memória de seus entes queridos e não os esqueçam. Durante o Nuntamor, o participante vivo simboliza, na verdade, a noiva ou o noivo para o falecido, participando de festas que podem incluir comidas, música e danças. A pessoa viva pode usar roupas especiais, e o evento muitas vezes se assemelha a uma verdadeira cerimônia de casamento, com votos e rituais. Essa prática maravilhosa reflete laços emocionais profundos e a resistência cultural, mostrando como as comunidades na Romênia mantêm o respeito e a memória dos que partiram, enquanto celebram a própria vida. Não é incrível como as tradições podem conectar a vida e a morte? Você já se perguntou por que os albatrozes vivem tanto tempo? Essas magníficas aves marinhas demoram para amadurecer, muitas vezes alcançando a maturidade apenas aos 10 anos. Esse processo lento significa que, na juventude, elas aprendem a sobreviver em vastas áreas do oceano. Imagine-as planando sobre o mar, aprimorando suas habilidades de navegação antes de se tornarem adultas. O que realmente impressiona é sua longa expectativa de vida. Os albatrozes podem viver mais de 50 anos, e alguns chegam a 70. Essa vida longa permite que eles tenham décadas de aventuras no mar e formem laços fortes com seus parceiros. Os albatrozes são conhecidos por suas enormes envergaduras, que podem ultrapassar 3,5 metros, o que os ajuda a deslizar facilmente sobre as ondas. Sendo monogâmicos, eles retornam ao mesmo parceiro ano após ano, demonstrando uma profunda lealdade que dura a vida inteira. Assim, a combinação de um crescimento lento e uma vida longa retrata essas aves extraordinárias como sobreviventes resilientes na natureza. As coníferas também podem ser surpreendentemente folhosas. Embora muitas vezes vejamos árvores como pinheiros e abetos como gigantes sempre verdes, elas podem nos surpreender com seu comportamento folhoso. Você pode ficar surpreso ao saber que algumas coníferas mudam de cor no outono, exibindo tons vibrantes de dourado e vermelho antes de perderem suas agulhas. Essa transformação sazonal geralmente acontece quando a temperatura cai e os dias ficam mais curtos, sinalizando para as árvores a necessidade de economizar energia para o inverno. Em vez de manter suas agulhas, que podem congelar e morrer em condições frias,
essas árvores se adaptam, descartando-as, assim como seus parentes de folhas largas. No entanto, quando a primavera chega, as coníferas se recuperam, brotando novas agulhas, prontas para absorver a luz solar e realizar fotossíntese ativamente quando a nova vida começa. Então, da próxima vez que você estiver na natureza, preste atenção nessas coníferas. Elas podem mostrar seu lado surpreendente, combinando características sempre verdes e folhosas, o que as ajuda a sobreviver em um clima em mudança. Vamos descobrir a verdade sobre o incrível peixe-globo. Esse pequeno peixe que parece lento é muito mais do que aparenta. Quando ameaçado, o peixe-globo realiza uma defesa extraordinária. Ele engole água ou ar rapidamente para se inflar em uma bola redonda e espinhosa, dificultando a mordida ou a deglutição por predadores. Sua pele é coberta por espinhos afiados, aumentando sua proteção. Mas não é só isso. Muitas espécies de peixe-globo contêm tetrodotoxina, um veneno natural potente, no fígado, nos ovários e na pele. Mesmo uma pequena quantidade pode ser fatal, representando um risco significativo para animais e humanos. Curiosamente, esse peixe tóxico é considerado uma iguaria no Japão, conhecido como fugu, mas apenas chefes especialmente treinados podem prepará-lo, pois devem remover habilidosamente as partes tóxicas. Cientistas estão fascinados pelo mecanismo de inflar do peixe-globo, que envolve câmaras internas flexíveis e válvulas musculares. Eles estão estudando isso para obter insights sobre a criação de biomateriais expansíveis inovadores. Assim, o peixe-globo nos ensina que, às vezes, a melhor defesa é uma transformação inesperada. Por que devemos nos preocupar com fraturas de quadril em idosos? Até 33% das fraturas de quadril em pessoas idosas podem levar à morte em um ano, tornando essa lesão um sério problema de saúde. As fraturas de quadril podem ocorrer devido a quedas simples, que infelizmente são comuns com a idade. Após uma fratura de quadril, a pessoa frequentemente enfrenta outros problemas de saúde, como diminuição da mobilidade, maior risco de infecções e complicações após a cirurgia. Muitos idosos têm dificuldade em recuperar a independência após essa lesão, o que causa estresse emocional e diminui a qualidade de vida. A prevenção é fundamental. Criar um ambiente seguro em casa, praticar exercícios para fortalecer os músculos e manter a saúde óssea por meio de uma alimentação adequada pode ajudar muito. Então, o que podemos fazer para proteger nossos entes queridos desse risco preocupante? O envolvimento ativo nos cuidados com a saúde realmente pode salvar vidas. Isso pode te surpreender. A troca foi nossa primeira economia. Antes que o dinheiro se tornasse a base do comércio, as pessoas dependiam da troca, um sistema onde bens e serviços eram trocados diretamente. Imagine um agricultor que tinha um excedente de maçãs, mas precisava desesperadamente de trigo. Para fazer uma troca justa, ele precisaria encontrar alguém que não apenas tivesse trigo, mas também quisesse maçãs, mostrando uma limitação conhecida como coincidência de desejos. Isso significava que ambas as partes precisavam desejar o que a outra oferecia para realizar uma troca bem-sucedida. A troca incentivava economias locais fortes, pois estimulava as comunidades a se envolverem e colaborarem, enquanto as pessoas negociavam acordos que beneficiavam todos os envolvidos. No entanto, esse sistema não estava isento de desafios. Às vezes, era incrivelmente difícil encontrar o parceiro de troca certo, causando atrasos, frustrantes e ineficiências. À medida que esses problemas se tornaram evidentes, as sociedades começaram a buscar uma solução mais simples, que eventualmente resultou na invenção do dinheiro. Essa inovação ajudou a simplificar o comércio e expandir as economias, abrindo caminho para o comércio moderno. Mas não é fascinante pensar em quão engenhosas as pessoas precisavam ser em suas trocas do dia a dia naquela época? E isso pode te surpreender. Pão torrado é igual em calorias. Muitas pessoas acreditam que torrar o pão o torna mais saudável ou reduz suas calorias, mas isso é um equívoco comum. Na verdade, uma fatia de pão torrado tem aproximadamente as mesmas calorias que a mesma fatia de pão antes de ficar dourada e crocante. Então, se você está comendo torradas achando que está cortando calorias, pense novamente. No entanto, há uma reviravolta. O segredo pode estar na textura. Quando você torrar o pão, ele fica mais crocante, o que pode mudar a forma como você come. Essa crocância deliciosa pode fazer você saborear cada mordida por mais tempo, levando a uma alimentação mais lenta e, surpreendentemente, a uma sensação de saciedade mais rápida.
Quando você come devagar, seu cérebro tem a chance de sinalizar que está satisfeito. Portanto, embora torrar não reduza calorias, pode ajudar você a aproveitar sua refeição de forma mais lenta, potencialmente diminuindo a quantidade que você come no geral. Na próxima vez que você colocar o pão na torradeira, lembre-se, tudo depende de como você saboreia. Uma curiosidade incrível sobre o serviço secreto do Zgieraj Sakacho. Ele foi criado em 1865, principalmente para combater a falsificação durante a Guerra Civil Americana. Naquela época, cerca de 1/3 de todo o dinheiro dos Estados Unidos era falso. A instabilidade econômica da guerra criou um ambiente propício para os falsificadores, que aproveitaram o caos para inundar o mercado com dinheiro sem valor. Em resposta, o Congresso decidiu criar uma agência especial focada em combater esses criminosos e proteger as finanças do país. Inicialmente, a principal função do serviço secreto era investigar operações de falsificação, estabelecendo as bases para seu importante papel na manutenção da integridade da economia. No entanto, foi somente após o assassinato do presidente William McKinley, em 1901, que a agência assumiu sua responsabilidade mais reconhecida: proteger o presidente. Hoje, o serviço secreto é sinônimo de segurança em grandes eventos e para figuras políticas proeminentes. No entanto, é fascinante lembrar que essa agência começou com a missão de proteger a moeda. Como esse foco duplo moldou seu legado ao longo dos anos. Surpreendentemente, é um fato que papelão pode ser arte. Conheça Monami Ono, um brilhante artista japonês que transforma o cotidiano, como caixas da Amazon, em esculturas impressionantes. Em vez de jogar esses pacotes amassados na reciclagem, ele os corta, dobra e monta com habilidade, transformando o comum em criações dignas de galeria. Cada escultura não representa apenas uma caixa. Ela conta uma história que entrelaça sua história com a visão imaginativa de Monami Ono. Essa abordagem não apenas destaca seu talento, mas também traz atenção à sustentabilidade no mundo da arte. As obras de Monami Ono ganharam reconhecimento em galerias prestigiadas no Japão, atraindo amantes da arte e colecionadores que apreciam inovação. Algumas peças chegaram a ser vendidas por mais de 11 mil euros. Essa jornada notável do descarte à arte traz uma nova perspectiva sobre o que consideramos lixo. Da próxima vez que você receber um pacote, pare e reflita sobre o potencial escondido. Talvez ele possa se transformar em algo extraordinário. A arte de Monami Ono incentiva todos a reavaliar objetos do dia a dia e abraçar a beleza da reciclagem. Seu lixo pode se tornar um tesouro? Por que observadores externos chamavam as tribos de civilizadas? Esse termo interessante foi aplicado a 5 tribos nativas americanas: Cherokees, Chickasaws, Choctaws, Creek e Seminoles. Durante o período em que os colonizadores europeus se expandiam sobre as terras nativas, essas tribos começaram a adotar diversas práticas europeias, como agricultura, estruturas governamentais e até mesmo o cristianismo. Sua capacidade de adaptação demonstrava não apenas habilidades de sobrevivência, mas também resiliência e cultura, ao unirem suas tradições e práticas. Essas tribos interagiram com o mundo em mudança ao seu redor, criando escolas, jornais e governos que refletiam os modelos europeus. No entanto, o termo civilizado levanta questões sobre a perspectiva. Era justo avaliar a civilização pelos padrões europeus, ignorando a riqueza das culturas nativas? Essa situação reflete temas mais amplos de interação cultural e como as sociedades podem influenciar umas às outras. Esse rótulo também tinha um objetivo político, pois era usado para justificar a desapropriação de terras sob o pretexto de progresso. No final, isso revela muito sobre as complexidades da história, identidade e intercâmbio cultural. Vamos descobrir a verdade sobre a incrível ecolocalização dos morcegos. Os morcegos não são apenas criaturas assustadoras da noite. Eles têm uma habilidade surpreendente chamada ecolocalização. Essa capacidade permite que eles se orientem e se comuniquem no escuro total. Como isso funciona? Os morcegos emitem sons de alta frequência que se espalham pelo ar. Quando esses sons encontram um objeto, como uma árvore ou um inseto voador, eles retornam para os ouvidos do morcego. Ao ouvir o eco que volta, os morcegos conseguem criar um mapa mental detalhado do seu entorno. Essa habilidade é especialmente útil para caçar à noite, quando a visibilidade é baixa. Além disso, os morcegos usam esses sons não apenas para navegar, mas também para interações sociais,
comunicando-se com membros de sua colônia através de diferentes vocalizações. Não é incrível como esses pequenos mamíferos usam ondas sonoras para sobreviver em seu ambiente? A verdade é que as bandeiras podem ser únicas. Enquanto a maioria das bandeiras pelo mundo tem formato retangular, algumas exceções fascinantes quebram esse padrão, transformando esses símbolos de identidade em verdadeiras obras de arte. As bandeiras da Suíça e da Cidade do Vaticano têm um design quadrado, fazendo-as se destacar em meio a um mar de retângulos. A ousada cruz branca sobre um fundo vermelho vibrante da bandeira da Suíça representa paz e igualdade, enquanto o design simples da bandeira do Vaticano possui um profundo significado religioso. No entanto, a mais intrigante é a bandeira do Nepal, que desafia a convenção com 2 triângulos empilhados. Essa forma distinta não só captura a essência do Himalaia, mas também simboliza a rica cultura e herança do país. As cores e formas da bandeira do Nepal retratam seu orgulho nacional, contando ao mundo sobre suas majestosas montanhas e identidade única. Essas bandeiras incomuns nos lembram que o design pode entrelaçar histórias da história, valores e paisagens de uma nação, enriquecendo a narrativa por trás do que pode parecer apenas pedaços coloridos de tecido. Não é incrível como as bandeiras podem comunicar tanto? Você sabia sobre a tradição secreta de homenagear no Disneyland? Ao longo dos anos, o Disneyland, frequentemente chamado de o lugar mais feliz da Terra, se tornou o cenário de um ritual inesperado e emocionante. Pessoas espalham as cinzas de seus entes queridos, especialmente na mansão mal-assombrada. Embora o parque tenha regras rigorosas que proíbem essa prática, há rumores de visitantes que secretamente prestam homenagem a seus parentes falecidos no ambiente assustador da mansão mal-assombrada. Para muitos, esse lugar guarda memórias preciosas, tornando-se significativo para sentir uma conexão mesmo após a morte. Embora os funcionários do parque sejam treinados para lidar com essas situações de forma delicada, eles frequentemente lembram os visitantes de levar suas memórias com eles. Essa mistura de nostalgia e amor adiciona uma camada extra à atmosfera mágica do Disneyland, levantando a questão: até onde você iria para honrar a memória de um ente querido? Vamos descobrir a verdade sobre os surpreendentes segredos dos Huskies siberianos. Os Huskies siberianos são cães notáveis, criados especificamente pela tribo Chukchi do nordeste da Ásia para prosperar em ambientes gelados. Esses companheiros peludos possuem características físicas extraordinárias que os tornam mestres do frio. Uma pelagem dupla e espessa os isola, mantendo-os aquecidos mesmo em temperaturas congelantes. Suas caudas peludas também têm um propósito inteligente. Quando dormem, costumam enrolá-las ao redor do nariz para mais calor. Os Huskies não apenas suportam o frio extremo, eles se destacam nele. Treinados para puxar trenós por longas distâncias, esses cães combinam força e resistência incrível, essenciais para seu papel no transporte e na caça para o povo Chukchi. O vínculo que formam com seus companheiros humanos é lendário, mostrando lealdade e trabalho em equipe. Curiosamente, os Huskies se adaptam de maneira impressionante a diversos terrenos, tornando-os perfeitos para a paisagem áspera do Ártico. Hoje, esses cães brincalhões conquistam corações como amados animais de estimação e frequentemente participam de esportes de inverno. Com uma história enraizada na sobrevivência e adaptação, os Huskies são um testemunho das maravilhas da natureza e das incríveis relações entre humanos e animais. Você consegue imaginar que bananas e plátanos são diferentes? Você pode se surpreender ao saber que, embora ambas as frutas pertençam à mesma família, elas têm características distintas que as diferenciam. As bananas, os lanches doces e cremosos que costumamos comer cruas, são perfeitas para smoothies ou simplesmente apreciadas sozinhas. Sua doçura natural as torna favoritas entre muitos. Em contraste, os plátanos são mais ricos em amido, mais firmes e geralmente menos doces. Muitas vezes, têm cascas mais grossas e são geralmente cozidos antes de serem consumidos, tornando-se uma base em pratos salgados ao redor do mundo. Seja fritos, cozidos ou assados, os plátanos oferecem uma textura e sabor únicos que complementam várias cozinhas. Por exemplo, em muitos pratos caribenhos e africanos, você pode encontrar fatias de plátano frito, servidas ao lado de carnes ou ensopados. Na próxima vez que você passar pela seção de frutas, reserve um momento para reconhecer essas diferenças.
Compreender os papéis que tanto as bananas quanto os plátanos desempenham nas dietas globais não só enriquece seu conhecimento culinário, mas também aumenta sua apreciação por essas frutas versáteis. Você sabia que o Parque Yellowstone abriga metade de todos os geysers do mundo? Geysers são fenômenos naturais incríveis que jorram água quente e vapor no ar, encantando todos que os veem. Para que esses espetáculos aconteçam, é necessário uma combinação única de água, calor e um complexo sistema subterrâneo de fissuras e câmaras. No Parque Nacional Yellowstone, que cobre mais de 3.400 milhas quadradas nos estados de Wyoming, Montana e Idaho, você pode encontrar cerca de metade de todos os geysers do mundo. As características geotérmicas do parque são resultado da atividade vulcânica abaixo da superfície, que aquece as águas subterrâneas e cria pressão. Quando essa pressão finalmente se libera, ocorre uma erupção impressionante que pode lançar água a centenas de pés no ar. Compreender como os geysers funcionam nos ajuda a apreciar as forças naturais que atuam sob nossos pés. Então, na próxima vez que você visitar Yellowstone, preste atenção a esses incríveis fenômenos geológicos. Você vai se surpreender ao conhecer a história da Grã-Bretanha. Muito antes das ousadas invasões de Júlio César, muitos em Roma duvidavam da própria existência da Grã-Bretanha. Para eles, era um país fictício ou parte de um imenso continente ao norte. Somente em 55 e 54 a.C., César partiu e entrou para a história como o primeiro romano a invadir essa ilha misteriosa. Suas expedições militares desafiaram as ideias existentes e revelaram um mundo que os romanos conheciam apenas por histórias e rumores. Os encontros de César na Grã-Bretanha mostraram não apenas um novo território, mas também uma sociedade complexa com seus próprios costumes e tribos. Esse passo audacioso não apenas expandiu o Império Romano, mas também trouxe histórias fascinantes sobre os bretões para Roma. Você consegue imaginar a surpresa e a empolgação em Roma quando começaram a circular relatos sobre terras distantes. As aventuras de César mudaram a visão dos romanos sobre o mundo e despertaram um interesse que levou a novas invasões e, eventualmente, a conquista. Que outros segredos estão escondidos além dos mares? Um fato incrível sobre o lago do vulcão Irazu. Localizado no coração da Costa Rica, o vulcão Irazu oferece mais do que vistas deslumbrantes. Ele abriga um lago verde impressionante que fascina a imaginação. Mas não se engane, esse lago não é um corpo d'água comum. Sua cor verde vibrante se deve à sua composição química única, principalmente a alta acidez resultante da atividade vulcânica na região. Imagine estar na borda da cratera, sentindo uma brisa fresca enquanto admira aquela água verde brilhante. A acidez vem de minerais ácidos, como o enxofre, que se dissolvem no lago, tornando-o inóspito para a maioria das formas de vida que você esperaria encontrar em um lago típico. No entanto, esse contraste marcante entre a vegetação exuberante ao redor do vulcão e o lago vibrante e alienígena cria um charme sobrenatural que atrai aventureiros e amantes da natureza. O vulcão Irazu não é apenas uma maravilha geológica, é um lembrete do poder e da imprevisibilidade da natureza, mostrando como algo que parece belo pode surgir de processos tão intensos sob nossos pés. Visitar essa cratera oferece uma visão das forças ardentes que moldam nosso planeta. Você sabia que existem 525 milhões de quilômetros cúbicos de água na Terra? É uma quantidade impressionante, suficiente para encher incontáveis piscinas ou cobrir toda a superfície do planeta com uma camada de mais de 4 quilômetros de profundidade. Essa água está nos oceanos, rios, lagos e até na atmosfera, representando cerca de 71% da superfície do nosso planeta. Curiosamente, cerca de 97% dessa água é salgada e está nos oceanos, enquanto apenas 3% é doce, essencial para toda a vida terrestre. Desses preciosos 3%, quase 70% estão presos em geleiras e calotas polares, deixando apenas uma pequena fração disponível para consumo e agricultura. Compreender essa distribuição incrível de água é fundamental para enfrentar problemas globais, como secas e mudanças climáticas. Nossos recursos hídricos são limitados e, com o crescimento da população, a demanda por água potável aumenta. Portanto, a forma como gerenciamos e preservamos nossas fontes de água doce pode ter um impacto significativo nas gerações atuais e futuras. Você sabia que o siri cascudo é uma armadilha para lagostas?
Esse design inusitado no famoso desenho animado Bob Esponja traz uma reviravolta interessante ao seu alegre mundo subaquático. O restaurante, administrado pelo ambicioso Sr. Krabs, visualmente se assemelha a uma armadilha para lagostas, fazendo os espectadores refletirem sobre seu significado. Enquanto Bob Esponja e seus amigos vivem suas aventuras divertidas, o tema principal explora a realidade da vida das criaturas marinhas em um oceano cheio de perigos. Lembrando uma armadilha, o Siri Cascudo sugere sutilmente os aspectos sombrios da vida no mar, onde a sobrevivência nem sempre é garantida. Essa escolha de design inteligente não só adiciona humor, mas também faz os espectadores pensarem sobre como interagimos com a vida marinha. Então, da próxima vez que você assistir a episódios cheios de risadas e amizade, pense nos significados ocultos que estão flutuando abaixo da superfície. Prepare-se para se surpreender com a jornada de Wally Amos. Wally Amos é conhecido não apenas por seus famosos produtos de café e chocolate. Sendo o primeiro agente afro-americano de William Morris, ele quebrou barreiras no mundo dos negócios, mantendo-se fiel à sua comunidade. Sua biografia impressionante é repleta de conquistas notáveis. Imagine-o assinando contratos com artistas icônicos, como a dupla Folk Simon and Garfunkel, além de lendas como Diana Ross, Sam Cooke e Marvin Gaye. As habilidades de negociação de Wally não apenas mudaram a indústria musical, mas também destacaram a influência dos talentos afro-americanos em um período crucial. Seu legado é inspirador, provando que com determinação é possível causar um impacto significativo, tanto nos negócios quanto nas artes. Como ele conseguiu superar desafios e alcançar tanto sucesso? Você já pensou nos perigos dos detergentes para louça? O detergente líquido para louça, muitas vezes colorido e perfumado, representa um sério risco para crianças pequenas. Acidentes de intoxicação com esses itens comuns acontecem mais frequentemente do que muitos pais imaginam. As crianças são naturalmente curiosas, e as cores vibrantes podem chamar sua atenção. Na verdade, muitas marcas desenvolvem embalagens atraentes para interessar os pequenos. Quando as crianças confundem o detergente com uma bebida, as consequências podem ser graves, incluindo sintomas como náusea, vômito ou até reações mais severas. Por isso, é muito importante que os pais guardem os detergentes em prateleiras altas, fora do alcance das mãozinhas. Além disso, discutir a importância do manuseio seguro de produtos domésticos com os cuidadores também é fundamental. Ao tomar essas precauções, você pode ajudar a tornar sua casa mais segura para as crianças curiosas. Você adivinha o que realmente está por trás da rica história do chocolate? Ao longo dos séculos, o chocolate não foi apenas uma deliciosa iguaria. Um dia foi considerado um poderoso remédio. No século XVI, médicos europeus acreditavam que o chocolate podia curar problemas digestivos e fadiga. Ele também era visto como um afrodisíaco, indicado para relaxamento e alívio do estresse. Essa história fascinante aprofunda nosso amor pelo chocolate, mas não é tudo. Quando se fala em chocolate de luxo, o destaque vai para o cacau crioulo, uma variedade rara, conhecida por seus sabores complexos. Esse cacau é extremamente difícil de cultivar e produz uma pequena colheita, o que o torna muito valioso. Ele pode ser vendido por impressionantes 2.600 US$ por libra. Esse preço alto ressalta não apenas o sabor requintado, mas também as profundas tradições e o esforço para preservar práticas agrícolas únicas. Então, da próxima vez que você saborear chocolate, lembre-se de seu passado fascinante e de suas origens luxuosas. Descubra a magia da tinta que muda de cor. As tecnologias automotivas deram um grande passo à frente com tintas inovadoras que mudam de cor conforme a temperatura. Essa função única ajuda os motoristas a perceberem o superaquecimento do motor, antes que isso cause situações perigosas. Imagine dirigir um carro que muda de cor levemente quando o motor esquenta demais. Bem legal, não é? Mas não para por aí. Algumas dessas tintas contêm partículas refletivas, aumentando a visibilidade à noite. Isso significa que seu carro pode não apenas avisá-lo sobre possíveis problemas mecânicos, mas também brilhar intensamente no escuro, tornando você mais seguro na estrada. Enquanto os fabricantes de automóveis continuam a explorar esses materiais fascinantes, quem sabe que outras funções incríveis veremos no futuro. A tinta que muda de cor é apenas o começo para melhorar a segurança e o estilo na estrada. O que é surpreendente sobre o deserto do Saara?
A maioria das pessoas imagina o Saara como um mar infinito de dunas de areia, mas na verdade, apenas cerca de um quarto desse imenso deserto é coberto por areia. O restante é uma mistura fascinante de planaltos rochosos, planícies de cascalho e desertos pedregosos. Imagine vastas áreas de terreno acidentado que se estendem por milhas, onde a paisagem muda drasticamente de um canto para outro. O Saara ocupa 3,6 milhões de milhas quadradas, tornando-se um dos maiores desertos do planeta, e seus diversos paisagens abrigam diferentes ecossistemas. Aqui você pode encontrar plantas únicas e animais resistentes que se adaptaram a viver nessas condições severas. Desde altos penhascos até planícies tranquilas, o Saara não é apenas um mar de areia. É uma complexa tapeçaria de maravilhas naturais, esperando para serem descobertas. Não é surpreendente a quantidade de diversidade que existe em um ambiente tão extremo? Você consegue imaginar o que Washington pensava sobre a monarquia? George Washington, o pai dos Estados Unidos, realmente considerou um governo monárquico para a nova nação. Mas calma, ele não sonhava em usar uma coroa. Em vez disso, Washington via potencial em um governo central forte que pudesse liderar o jovem país. No entanto, essa ideia não agradou aos americanos, que acabaram de lutar por sua independência do domínio britânico. Eles desejavam uma república, onde os cidadãos tivessem voz e o poder fosse compartilhado. Essa preferência destacou a incerteza e os debates entre os primeiros americanos sobre como queriam ser governados. No final, a disposição de Washington em considerar a monarquia mostra o quanto estava em jogo na formação do futuro da nação. Você apoiaria a monarquia ou acha que a república foi a escolha certa? E se eu disser que o nome João é histórico? Ao longo de mais de 4 séculos, o nome João apareceu na história, ganhando enorme popularidade e significado. Especialmente no budismo, esse nome tem um profundo ressonância. Na verdade, João é frequentemente visto como uma ponte entre diferentes culturas, devido ao seu uso em várias línguas e tradições. No budismo, os nomes têm um significado espiritual, e João reflete qualidades como sabedoria e compaixão. Por isso você pode encontrar variações do nome João por toda a Ásia, de Jian a Jean, cada uma ligada a uma rica história e ensinamentos filosóficos. Esse nome não apenas sobreviveu a gerações, mas também prosperou, frequentemente associado a personalidades e pensadores influentes. Pense em quantos Joãos impactaram nosso mundo. Com um legado tão significativo, é interessante refletir sobre como um nome simples pode abranger culturas e séculos, não é mesmo? Um sinal de rádio enigmático impressionou os cientistas em 1977, quando astrônomos do radiotelescópio Big Ear, na Universidade de Ohio, detectaram uma transmissão poderosa e incomum do espaço. O sinal durou 72 segundos e parecia vir da direção da constelação de Sagitário, especialmente de uma área próxima à estrela Tau Sagittarii. Sua intensidade foi tão impressionante que o astrônomo Jerry R. Ehman escreveu "Uau!" em letras grandes na impressão do computador, dando ao sinal seu famoso nome. Apesar de muitos esforços, a origem desse sinal misterioso nunca foi encontrada, gerando várias teorias sobre sua procedência. Alguns cientistas acreditam que ele pode ter sido emitido por uma civilização extraterrestre, enquanto outros sugerem que pode ser causado por fenômenos naturais, como pulsares ou quasares. Até hoje, a busca por novos sinais continua, e o sinal "Uau!" permanece como um lembrete intrigante de nossa vontade de entender o universo. O que você acha que realmente era? Difícil de acreditar, mas o álcool afeta seu cérebro em apenas 6 minutos. Pesquisadores do Hospital Universitário de Heidelberg descobriram que assim que você dá o primeiro gole, o efeito do álcool começa quase imediatamente. Apenas 6 minutos após o consumo, mudanças notáveis nas suas funções cognitivas começam a acontecer. Essa ação rápida pode afetar tudo, desde a tomada de decisões até a coordenação. Imagine que você está em uma festa, saboreando uma bebida, e percebe que seu cérebro já está reagindo ao álcool. Essa rapidez do álcool destaca a importância de estar ciente do que e quanto você consome. Para muitos, esse efeito rápido pode levar à perda de autocontrole e a julgamentos ruins. Por isso, entender como o álcool afeta você rapidamente é crucial para fazer escolhas seguras. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida, lembre-se, ela pode começar a agir antes mesmo de você terminar seu primeiro copo. Métodos de tratamento chocantes levaram a um destino trágico aos 42 anos. No passado, as práticas médicas muitas vezes pareciam mais experimentos do que ajuda real.
Em uma tentativa desesperada de salvar sua vida, os médicos recorreram a vários métodos cruéis e estranhos. Eles o forçaram a beber caldo, acreditando que isso lhe daria forças. Um método especialmente cruel envolvia jogar um balde de água quente em sua cabeça, o que provavelmente fez mais mal do que bem. Para piorar a situação, colocaram meia dúzia de sanguessugas em seu nariz, pensando que isso ajudaria a eliminar toxinas do corpo. E como se isso não fosse suficiente, ainda lhe introduziram uma vela de sabão, o que provavelmente só aumentou o desconforto. E infelizmente nenhum desses métodos funcionou, e ele faleceu tragicamente da doença aos apenas 42 anos. Essa história ressalta o quanto avançamos na medicina moderna, onde práticas tão cruéis e equivocadas agora pertencem ao passado. Hoje, entendemos muito melhor o corpo humano e o que realmente ajuda, em vez de atrapalhar a cura. Os balões de ar sobem alto no céu, e seu segredo está na ciência da densidade. Quando o ar é aquecido, ele se torna menos denso do que o ar frio ao redor. Isso significa que, quando o ar dentro do balão é aquecido pela chama, ele se expande e sobe, criando uma força de elevação que ajuda o balão a voar. Esse fenômeno mágico permite que as pessoas flutuem sobre paisagens lindas e aproveitem vistas deslumbrantes. O processo é bem simples. O queimador aquece o ar dentro de um grande saco de tecido do balão, e quando o ar quente sobe, ele levanta todo o balão. Os pilotos podem controlar a altura, ajustando a temperatura do ar dentro do balão. Esfriar faz com que ele desça, enquanto aquecer faz com que ele suba. Na próxima vez que você ver um balão colorido flutuando no céu, lembre-se da interação fascinante entre o ar quente e o frio que torna isso possível. Você já se perguntou por que Steve Buscemi é tão inspirador? Antes de se tornar um ator querido conhecido por seus papéis inusitados, Steve Buscemi foi bombeiro. Servindo em Manhattan, ele arriscou sua vida para proteger os outros, mas o que realmente o destaca é a coragem demonstrada em um dos dias mais sombrios da América. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, Buscemi não ficou de braços cruzados. Ele se juntou às operações de resgate e dedicou 12 semanas ajudando seus colegas bombeiros e buscando sobreviventes no Ground Zero. Sua experiência na linha de frente moldou seu caráter e compreensão das dificuldades, permitindo que ele transmitisse emoções profundas em seus papéis. Essa vida dupla nos revela o verdadeiro Steve Buscemi, um homem que não apenas entretém, mas também está disposto a ajudar em tempos difíceis, o que motiva pessoas a servirem aos outros de maneira tão profunda. E se eu te disser que as bruxas não foram queimadas em Salem? Os julgamentos das bruxas em Salem, no final dos anos 1600, são frequentemente lembrados por causa das histórias sensacionalistas sobre mulheres queimadas na fogueira. No entanto, isso é um mito. Na verdade, a maioria das acusadas foi enforcada e apenas algumas morreram por outros motivos ou foram presas. Este capítulo sombrio da história americana mostra como o medo e as superstições podem levar as pessoas a tomar decisões trágicas. Os processos, alimentados pela paranoia, religião e conflitos sociais, resultaram na condenação de mais de 200 pessoas, a maioria mulheres. É importante entender a verdade sobre esses eventos, pois eles refletem os perigos da histeria coletiva e da injustiça. Portanto, da próxima vez que você ouvir a expressão julgamentos das bruxas, lembre-se de que foram enforcamentos e não queimaduras que marcaram esse momento, lembrando-nos da importância da razão e da justiça na sociedade. Você consegue imaginar que pássaros de verdade atacaram uma atriz? No clássico filme de Alfred Hitchcock, Os Pássaros, a atriz Tippi Hedren teve que enfrentar uma cena aterrorizante, única em sua experiência. Inicialmente, Hitchcock planejava usar pássaros artificiais para os momentos mais marcantes, mas mudou de ideia e decidiu usar pássaros vivos para aumentar o efeito do medo. Isso significava que durante as filmagens, Hedren estava cercada por pássaros que literalmente atacavam ela, criando um verdadeiro caos e pavor no set. Essa experiência foi tão intensa que deixou uma marca profunda em sua vida, forçando-a a confrontar seus próprios medos. Embora o uso de pássaros reais tenha tornado o filme inesquecível, isso custou caro para Hedren. Mesmo anos depois, ela se lembra de como aqueles momentos foram difíceis e tensos, mostrando até onde os cineastas vão em busca de autenticidade em suas histórias. Descubra a conexão assustadora da família Tierney. Esta história impressionante nos leva à represa Hoover, uma obra de engenharia notável.
O que torna essa história ainda mais fascinante é o destino inusitado da família Tierney. George Tierney, o primeiro trabalhador contratado para a represa, começou seu trabalho em 1931. 13 anos depois, seu filho Patrick Tierney foi o último a deixar o canteiro de obras em 1944. Ambos, pai e filho, estão ligados por uma coincidência macabra. Ambos faleceram no dia 20 de dezembro. Suas mortes ocorreram exatamente 13 anos apartadas, criando uma conexão sombria entre duas gerações. Essa coincidência desperta curiosidade e admiração sobre como os destinos se entrelaçam e que legado deixamos. A represa Hoover se ergue orgulhosamente hoje, mas também guarda as memórias das pessoas trabalhadoras que a construíram. O que você acha dessa incrível história da família? Difícil de acreditar, mas o Sol é realmente tão quente. A sonda Parker Solar Probe da NASA enfrenta condições extremas em sua missão de estudar nossa estrela. Este incrível dispositivo deve suportar temperaturas de até 2.500 graus Celsius, aproximando-se do Sol mais do que qualquer outra sonda antes. Para lidar com isso, os engenheiros criaram um escudo térmico especial feito de materiais compósitos de carbono, que reflete e absorve a energia solar, protegendo os instrumentos sensíveis dentro. Seu design permite que a sonda se mova a uma velocidade impressionante de até 700 mil km por hora. Ao se aproximar tanto, a Parker Solar Probe fornece informações valiosas sobre os ventos solares, erupções solares e campos magnéticos, ajudando os cientistas a entender melhor a influência do Sol em nosso sistema solar. Imagine poder ver e explorar a atmosfera solar como nunca antes. Esta missão realmente vai além do nosso mundo. Você pode se surpreender. Existiu o primeiro vírus de computador. Em 1986, dois irmãos paquistaneses, Basit e Amjad Farooq Alvi, criaram um vírus chamado Brain. Inicialmente, o objetivo deles era proteger seu software contra a pirataria. Então, desenvolveram o Brain para rastrear cópias ilegais de seu software médico. No entanto, tudo mudou quando o vírus saiu do controle, se espalhando muito além de suas intenções originais. O Brain não era malicioso como muitos vírus modernos. Ele apenas infectava setores de inicialização, fazendo com que os computadores mostrassem uma mensagem, alertando os usuários sobre cópias não autorizadas. Esse incidente foi um importante ponto de virada no mundo digital, abrindo os olhos das pessoas para os riscos potenciais das inovações tecnológicas. A disseminação involuntária do Brain fez com que as pessoas refletissem sobre o lado obscuro do software, levando a um aumento nos esforços de cibersegurança. É interessante pensar como uma criação destinada à proteção se tornou o início de uma corrida armamentista digital. Você já se perguntou como as montanhas suíças protegem contra invasores? A paisagem suíça é uma combinação impressionante de altas montanhas, vales profundos e clima severo, que historicamente serviu como uma fortaleza natural. Esse terreno acidentado impediu muitos conquistadores em potencial, incluindo alguns dos líderes mais agressivos da história. As encostas íngremes e os penhascos rochosos tornam quase impossível a invasão de grandes exércitos, e o clima imprevisível pode transformar um dia ensolarado em uma tempestade de neve em poucas horas. Os suíços também construíram fortificações e posicionaram estrategicamente postos de observação, o que reforçou sua defesa natural. Essa combinação de terreno difícil e engenhosidade humana não apenas protegeu o país, mas também moldou sua cultura única. Então, da próxima vez que você pensar na Suíça, lembre-se de que às vezes a natureza realmente cria a melhor proteção, servindo como um escudo para seu povo e seu modo de vida. Muitos não sabem, mas os camelos têm células sanguíneas únicas. Esses seres incríveis possuem células sanguíneas ovais, que desempenham um papel crucial na sua sobrevivência em condições severas do deserto. Quando a temperatura sobe, os camelos podem ter um aumento significativo na temperatura corporal, mas, graças às suas células sanguíneas especiais, a circulação se mantém estável. Ao contrário das células sanguíneas redondas, comuns em muitos animais, as células sanguíneas dos camelos podem aumentar até 240% do seu tamanho original, sem estourar. Essa flexibilidade impressionante permite que os camelos se adaptem e mantenham a saúde, mesmo no calor extremo do deserto. Com essas adaptações incríveis, os camelos não só conseguem economizar água, mas também gerenciar sua temperatura de forma eficaz. Quem diria que uma forma tão simples poderia impactar tanto a sobrevivência?
Essa característica notável demonstra as maneiras incríveis como os animais se adaptam ao seu ambiente. No Japão, os cybercafés não são apenas lugares para acessar a internet. Eles são um importante refúgio para algumas pessoas em situação de rua. Esses estabelecimentos aconchegantes oferecem preços acessíveis e serviços que podem surpreender muitos. Por uma pequena taxa, os visitantes podem usar computadores e internet a qualquer hora. Mas isso não é tudo. Muitos cafés oferecem comida, chuveiros e até cadeiras confortáveis ou cabines privadas para descanso. Esse ambiente único permite que pessoas sem outro lugar encontrem um espaço seguro para dormir, comer e socializar. Em uma sociedade onde a falta de moradia muitas vezes passa despercebida, esses cafés destacam soluções inovadoras para problemas habitacionais. Eles mostram como os espaços urbanos podem se adaptar e fornecer serviços essenciais para aqueles que precisam. Quem sabe esse modelo pode ser uma possível solução para o problema da falta de moradia no mundo? Você sabia que perus podem se reproduzir sem machos? As fêmeas de peru têm uma habilidade incrível chamada partenogênese, que lhes permite gerar descendência sem a fertilização por um macho. Essa estratégia rara de reprodução permite que os perus desenvolvam ovos sozinhos, resultando principalmente em machos devido à sua expressão genética haploide única. É um exemplo fascinante da diversidade da natureza, mostrando que os animais podem se adaptar de maneiras inesperadas para sobreviver. Em situações onde as fêmeas têm acesso limitado a parceiros, a partenogênese pode ajudar a população a continuar existindo, apesar das dificuldades na reprodução. Essa capacidade intrigante não só levanta questões sobre como as espécies evoluem, mas também destaca as incríveis estratégias adaptativas presentes no mundo animal. Os perus são apenas uma das muitas espécies que demonstram como a vida encontra maneiras de sobreviver e prosperar, mesmo em condições desafiadoras. Não é surpreendente como a natureza nos surpreende constantemente com sua engenhosidade? O Lago Azul do Alasca é um lugar incrível que muitos não notam, conhecido por suas águas incrivelmente limpas. Este lago é tão transparente que é possível ver até 30 metros de profundidade, o que o torna tão limpo. O segredo está na ausência de vida aquática. Sem peixes e plantas que possam agitar os sedimentos, a água permanece intocada, o que lhe confere uma clareza impressionante. Mas essa maravilha natural tem uma condição: nadar aqui é estritamente proibido. Essa regra foi criada para proteger o frágil ecossistema que permite ao lago prosperar. Os visitantes podem apreciar a beleza da margem, talvez caminhando ao longo de sua borda pitoresca. Imagine as altas árvores que cercam a margem do lago e as brilhantes profundezas azuis que o convidam a mergulhar, mas você entende que manter a água limpa exige seguir as regras. Então, da próxima vez que você pensar no Alasca, lembre-se do Lago Azul, uma pedra preciosa cintilante que permanece intocada e cheia de maravilhas naturais. Quais outros segredos este lago incrível pode esconder? Acredite ou não, o oxigênio mudou nosso planeta para sempre. Há cerca de 2,4 a 2,1 bilhões de anos, a Terra passou por uma transformação incrível, conhecida como o Grande Evento de Oxidação. Esse período transformador foi principalmente causado por organismos minúsculos chamados cianobactérias. Esses pequenos seres realizavam a fotossíntese, produzindo uma enorme quantidade de oxigênio como subproduto. Quando esse oxigênio preencheu a atmosfera, desencadeou uma reação em cadeia que alterou a vida na Terra. Embora o oxigênio seja essencial para a maioria dos seres vivos hoje, para muitos organismos anaeróbicos que prosperavam em ambientes sem oxigênio, o aumento repentino foi catastrófico, levando à extinção de cerca de 80% deles. Esse evento não apenas abriu caminho para novas formas de vida, mas também preparou o terreno para a evolução de organismos complexos, incluindo plantas e animais, criando uma rede diversificada de vida que continua a prosperar até hoje. É incrível como essas pequenas bactérias desempenharam um papel tão importante na história do nosso planeta. Vacas fofas são surpreendentemente adoráveis e fascinantes. Esses seres encantadores, como as raças Highland e Shorthorn, são conhecidos por sua pelagem densa e macia, que lhes confere um charme especial. Mas não é só a aparência. Cuidar de seus pelos fofos exige bastante trabalho. A escovação regular para evitar nós, banhos para manter a saúde da pele e técnicas especiais de secagem para preservar a fofura são essenciais.
Esses cuidados ajudam-nas a não apenas parecer bem, mas também a se sentir confortáveis. Seu visual único chama a atenção em feiras de gado e nas redes sociais, onde encantam o público com sua fofura. Você pode encontrar imagens e vídeos dessas vacas fofas se tornando virais, tornando-se estrelas da internet. Com seu caráter amigável e sua pelagem fascinante, essas vacas não são apenas gado. São animais de estimação que trazem alegria e prazer a muitos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas maravilhas fofas, lembre-se do quanto de esforço é necessário para que elas pareçam tão adoráveis. Você ficará surpreso com os segredos da Antártica. Este continente gelado, coberto por impressionantes geleiras e lar de animais únicos, é um dos lugares mais intocados da Terra. Não há população nativa e a atividade humana é principalmente limitada a estações de pesquisa e expedições científicas. Essa situação ajuda a manter a Antártica em seu estado original, permitindo que os cientistas estudem os efeitos das mudanças climáticas sem a interferência da urbanização ou poluição. No entanto, a Terra está sob pressão devido ao aumento das temperaturas globais, o que resulta no derretimento do gelo e na alteração dos ecossistemas. Pesquisadores notaram que até mesmo pequenas marcas humanas podem impactar significativamente esse delicado equilíbrio. Proteger a Antártica é importante não apenas para sua incrível biodiversidade, mas também para nossa compreensão das mudanças climáticas. Se não conseguirmos preservar este laboratório natural, o que acontecerá com as pistas importantes sobre o futuro do nosso planeta? Descubra o que realmente desafia a gravidade no Canadá. Em um lugar incrível chamado Baía de Hudson, cientistas encontraram uma estranha anomalia onde a gravidade parece enfraquecer. Esse fenômeno inesperado questiona nossa compreensão sobre como a gravidade funciona. Normalmente, esperamos que a gravidade nos puxe para baixo com uma força constante, mas aqui as medições mostram que os objetos pesam um pouco menos do que em outros lugares. Os pesquisadores acreditam que isso pode estar relacionado a uma combinação de fatores, incluindo as características geológicas da região e o impacto do derretimento das geleiras. Gigantescas geleiras costumavam pressionar a Terra, e à medida que derretem, a crosta terrestre começou a se elevar. Essa situação incomum oferece aos cientistas uma oportunidade única de explorar não apenas as forças gravitacionais, mas também a fascinante interação entre geologia e física. Então, da próxima vez que você ouvir sobre fenômenos misteriosos, lembre-se da Baía de Hudson, um lugar onde a gravidade faz uma pausa. Acredite ou não, os tornados são os fenômenos naturais mais poderosos. Essas tempestades intensas podem causar destruição imensa e se formam quando o ar quente e úmido encontra o ar frio e seco. Isso cria um redemoinho, chamado de mesociclone, que dá origem ao tornado. Assim que o tornado toca o solo, ele pode causar danos enormes em apenas alguns minutos. Para entender a força dessas tempestades, usamos a escala Fujita melhorada, EF. Essa escala classifica os tornados de EF0 a EF5, sendo o EF5 o mais forte. Na verdade, tornados EF5 podem ter ventos superiores a 320 km por hora. Essa velocidade pode destruir edifícios, arrancar árvores do chão e levantar carros como se fossem brinquedos. Cidades inteiras foram devastadas pelo caminho desses ventos ferozes, resultando em destruição em massa e sérias consequências para as pessoas. Por isso, é fundamental que comunidades em áreas propensas a tornados tenham planos de emergência. Saber como os tornados se formam e como se manter seguro pode ajudar muito quando esses monstros da natureza atacam. Porque a estrela do mar se alimenta com seu estômago. Diferente da maioria dos animais, as estrelas do mar têm uma maneira surpreendente de digerir alimentos que as destaca no mundo oceânico. Em vez de comer de forma tradicional, as estrelas do mar conseguem puxar seus estômagos para fora pela boca. Elas usam essa habilidade incomum para envolver suas presas, frequentemente mirando em moluscos, como mexilhões e ostras. Assim que o estômago está do lado de fora, ele libera enzimas digestivas que quebram a comida em uma massa líquida, que a estrela do mar então absorve pelo corpo. Esse método não só permite que elas consumam presas difíceis de abrir, mas também as torna caçadoras incrivelmente eficazes. Então, da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de que ela tem uma técnica de alimentação incrível e um tanto estranha que a ajuda a sobreviver no ambiente subaquático. Descubra o que está por trás das mesas de café infinitas.
Esses móveis fascinantes usam LEDs e espelhos para criar a ilusão de profundidade infinita. Quando você liga a mesa de café infinita, parece que há um abismo iluminado dentro dela, criando um efeito que chama a atenção e pode transformar qualquer ambiente. Perfeitas tanto para amantes da tecnologia quanto para designers de interiores, essas mesas não são apenas funcionais, elas iniciam conversas. As superfícies refletivas trabalham em harmonia com a luz, criando a sensação de que se estendem para o desconhecido, hipnotizando todos que as observam. Seja em uma sala de estar moderna ou em um café estiloso, a profundidade e a luz atraem as pessoas, tornando-as ideais para exibir arte ou servir bebidas. Além disso, elas adicionam um toque futurista que pode elevar seu espaço a um novo patamar, o que vai te inspirar a criar sua própria composição incrível. Pouca gente sabe, mas Vênus gira na direção oposta. Diferente dos outros planetas do nosso sistema solar, Vênus tem uma rotação única chamada retrógrada, onde gira no sentido horário e não anti-horário. Isso pode parecer estranho, mas para completar uma volta, Vênus leva 243 dias terrestres. Cientistas acreditam que essa rotação incomum pode ter surgido devido a uma colisão poderosa com outro corpo celeste nos primeiros dias do sistema solar. Essa rotação peculiar não é apenas um fato interessante, ela afeta diretamente o clima extremo de Vênus. Com temperaturas na superfície que ultrapassam 900 graus Fahrenheit, Vênus é considerado o planeta mais quente do nosso sistema solar. Sua densa atmosfera retém o calor como uma enorme estufa, criando um ambiente infernal que desafia nossa compreensão das condições em outros planetas. Como Vênus se tornou um lugar tão ardente? Um fato interessante sobre os Correios dos Estados. Muitas pessoas pensam que o USPS depende de impostos para funcionar, mas isso não é totalmente verdade. Na verdade, o Serviço Postal do ZKTA opera como uma instituição autofinanciada, o que significa que ganha dinheiro vendendo selos, produtos e serviços diversos. Esse modelo permite que o USPS não dependa de receitas fiscais regulares, embora em situações de emergência possa receber financiamento especial do Congresso. Curiosamente, as dificuldades financeiras do USPS estão relacionadas a obrigações específicas, como a necessidade de financiar antecipadamente os pagamentos de pensões, e não a uma saída direta de dinheiro dos contribuintes. Portanto, da próxima vez que você enviar uma carta ou comprar selos, lembre-se de que são essas vendas, e não o seu dinheiro de impostos, que sustentam esse serviço importante. Você vai se surpreender ao saber que os pássaros têm penas especiais. Essas pequenas características incríveis, localizadas nas bordas das pálpebras, são na verdade penas modificadas, semelhantes aos nossos cílios. Assim como nossos cílios protegem os olhos da poeira e sujeira, essas penas especiais têm a mesma função para os pássaros. Mas não é só isso. Elas também ajudam os pássaros a sentir o ambiente ao seu redor, detectando mudanças nas correntes de ar. Essas pequenas penas podem alertar os pássaros sobre predadores ou obstáculos em seu caminho. Além disso, essas estruturas especializadas são essenciais para a sobrevivência deles na natureza, ajudando-os a se orientar com precisão no meio ambiente. É incrível pensar nas adaptações complexas que os pássaros desenvolveram, como essas penas nas pálpebras, para viver com sucesso em diferentes ecossistemas. Da próxima vez que você ver um pássaro, reserve um momento para apreciar essas pequenas maravilhas que ajudam na vida cotidiana deles. Você sabia que os pinguins não conseguem sentir o gosto do peixe? Ao contrário de muitos animais, essas aves encantadoras se desenvolveram de uma maneira surpreendente. Elas não conseguem sentir o gosto do peixe. Em vez disso, conseguem distinguir apenas os sabores azedo e salgado, o que torna sua relação com a comida única. Quando os pinguins mergulham, eles usam as papilas gustativas afiadas, semelhantes a agulhas, na língua para capturar peixes de forma eficaz. Essas estruturas especializadas agarram a presa escorregadia, permitindo que os pinguins a engulam inteira, o que é vital para sua sobrevivência. Isso significa que, embora um pinguim não possa desfrutar do sabor de um prato de peixe delicioso como nós, eles são mestres em encontrar e comer rapidamente sua comida. A capacidade de sentir apenas alguns sabores foca sua estratégia de caça, permitindo que sobrevivam em condições difíceis. Não é incrível como a natureza adapta seres como os pinguins às suas necessidades específicas?
Prepare-se para a surpresa, lançamento histórico do álbum do Tupac. Em 1995, Tupac Shakur se tornou o primeiro artista americano a alcançar o primeiro lugar nas paradas da Billboard enquanto estava na prisão. Seu poderoso álbum Me Against the World não só liderou as paradas, mas também tocou profundamente os ouvintes ao redor do mundo. Lançado em um momento difícil de sua vida, o álbum inclui faixas emocionantes que exploram temas de luta, resistência e conflito interno. A música Dear Mama revela suas experiências pessoais, mostrando uma vulnerabilidade que ressoou com os fãs. A combinação única de hip-hop e poesia, junto com sua voz carismática, fez de Tupac um símbolo cultural. Mesmo atrás das grades, ele provou que a criatividade não tem limites. Essa inovação causou um grande impacto na indústria musical, inspirando muitos artistas a compartilharem suas histórias sem medo. Não é incrível como a arte pode superar barreiras como a prisão? Descubra os segredos da Caverna das Dunas Douradas no Vietnã. Esta caverna incrível é um verdadeiro tesouro, com quase 9 quilômetros de extensão e alta o suficiente para abrigar um arranha-céu. Imagine-se em um mundo onde as nuvens flutuam no ar e florestas crescem dentro da caverna. A ecossistema única cria uma atmosfera impressionante, fazendo os visitantes se sentirem em um país de contos de fadas. A Caverna das Dunas Douradas é surpreendente não apenas pelo seu tamanho, mas também pela diversidade de flora e fauna que abriga. Aventureiros e amantes da natureza são atraídos por sua beleza e pela oportunidade de explorar seus mistérios. Ao percorrer os vastos túneis, você pode sentir que encontrou um mundo inexplorado, cheio de maravilhas. Que histórias essas paredes antigas poderiam contar se pudessem falar? Não perca a chance de ver esta incrível obra-prima da natureza, escondida na deslumbrante paisagem do Vietnã. O que liga o brócolis e a couve de Bruxelas? Esses legumes populares têm uma origem interessante. Todos vêm de uma única espécie de planta, a couve. Essa planta incrível é cultivada há milhares de anos e deu origem a diversos produtos saudáveis, incluindo repolho, couve-flor e couve de Bruxelas, graças à seleção cuidadosa. Agricultores e jardineiros modificaram as características da couve para melhorar o sabor, a textura e o valor nutricional. Por exemplo, o brócolis foi desenvolvido por causa de seus botões florais, enquanto a couve de Bruxelas é valorizada por seus pequenos brotos folhosos. Essa família de legumes não só fornece vitaminas e minerais importantes, mas também oferece uma variedade de sabores e texturas que podem enriquecer qualquer prato. Na próxima vez que você saborear um prato de couve de Bruxelas assada, ou um acompanhamento de brócolis cozidos no vapor, pense na fascinante origem comum deles. Não é incrível como uma única planta pode resultar em tanta diversidade culinária? Vamos revelar a verdade sobre os pepinos do Mar Rosa. Esses incríveis seres marinhos, conhecidos pela sua cor única, podem medir de 10 a 30 centímetros. Mas o que impressiona ainda mais é a sua capacidade de sobreviver em diferentes profundidades do oceano, de 137 metros a 5.500 metros. Essa adaptabilidade permite que eles vivam em várias condições marinhas, mostrando sua resistência. Os pepinos do Mar Rosa desempenham um papel importante em seus ecossistemas, alimentando-se de materiais orgânicos que se acumulam no fundo do oceano. Ao se moverem em seus habitats, eles ajudam no ciclo de nutrientes e contribuem para a saúde dos ecossistemas marinhos. Na próxima vez que você pensar na vida marinha, lembre-se do pepino do Mar Rosa, um herói injustamente esquecido das profundezas. Como esses seres se adaptam a condições tão extremas? Vamos revelar a verdade sobre o caminhão mais longo. Este incrível veículo com mais de 300 pés de comprimento possui nada menos que 112 rodas. Imagine-o como um trem de carga na terra, que percorre as estradas e chama a atenção por onde passa. Este caminhão extraordinário demonstra a habilidade e criatividade da engenharia no mundo do transporte. Mas, com um tamanho tão grande, controlar esse gigante não é fácil. São necessárias rotas especialmente planejadas e um cuidado extra para lidar com curvas e cruzamentos. Além disso, há discussões sobre o impacto na infraestrutura rodoviária e na segurança. Veículos grandes podem causar mais desgaste nas estradas, resultando em custos maiores para a manutenção por parte das prefeituras. Enquanto as pessoas admiram seu tamanho, os reguladores precisam encontrar um equilíbrio entre a empolgação e os aspectos práticos de segurança e manutenção das estradas.
O que isso significa para o futuro do transporte e dos caminhões pesados? Você adivinha o que realmente abre essas portas pesadas? Apesar do seu peso significativo, essas portas podem ser abertas surpreendentemente com apenas um dedo. Essa conquista incrível foi possível graças à engenharia precisa e aos rolamentos complexos que permitem que as portas deslizem sem esforço. Não são apenas portas, elas desempenham um papel fundamental em instituições científicas e de defesa, projetadas para proteger contra materiais perigosos. Imagine que você precisa entrar rapidamente em uma zona segura, minimizando o contato com substâncias nocivas. Essas portas fazem isso. Seu design inteligente garante acesso rápido em situações de emergência, sem comprometer a segurança. Isso significa que cientistas ou especialistas podem começar a trabalhar rapidamente, sem se preocupar com obstáculos pesados. Então, na próxima vez que você ver uma dessas impressionantes portas em ação, você entenderá a maravilha da engenharia que torna seu uso tão fácil. Não é incrível como estruturas tão pesadas podem ser projetadas para serem tão leves? Descubra a história da bandeira das Filipinas. Esta bandeira vibrante é não apenas um símbolo nacional, mas também um indicador interessante do espírito do país. Quando há paz nas Filipinas, a cor azul se destaca no topo, simbolizando tranquilidade e harmonia. Porém, em tempos de conflito ou guerra, a bandeira é invertida e a cor vermelha fica acima, sinalizando a prontidão para defender a nação. Essa característica única reflete o espírito dos filipinos e a importância do orgulho nacional. A bandeira também possui um triângulo branco e 3 estrelas, que representam as 3 principais regiões geográficas do país: Luzon, Visayas e Mindanao. Sempre que você vê a bandeira, ela conta uma história de resistência, coragem e esperança por um futuro melhor. Essa dupla função da bandeira ajuda os cidadãos a reconhecerem o status de sua nação, fortalecendo o sentimento de unidade e a identidade comum entre os filipinos em todo o mundo. Quais outras bandeiras no mundo têm significados tão marcantes? Aqui está um fato interessante sobre Xizai, o panda. Xizai não é um panda comum. Ele se destaca pela sua impressionante pelagem marrom e branca, diferente do típico preto e branco de seus parentes. Essa coloração única é causada por uma rara mutação genética, tornando-o especial no mundo dos pandas. Enquanto a maioria dos pandas grandes tem orelhas pretas, manchas ao redor dos olhos e patas pretas, o pelo marrom de Xizai lhe confere uma aparência incomum e memorável, que conquista o coração de todos que o veem. Este adorável urso vive em um centro de reprodução na China, onde ajuda a aumentar a conscientização sobre a conservação dos pandas. Sua coloração única não só o torna especial, mas também nos lembra da diversidade na natureza. Mutações genéticas podem levar a variações surpreendentes nos animais, o que às vezes os ajuda a sobreviver ou se destacar na multidão. Não é incrível como a natureza nos surpreende com essas maravilhosas diferenças? Xizai nos oferece uma oportunidade de explorar a complexidade da genética e a beleza dos animais em todas as suas formas. Você ficará surpreso ao saber que as ovelhas Jacob têm 6 chifres. Essas ovelhas únicas são não apenas bonitas, mas também um exemplo incrível da criatividade da natureza. As ovelhas Jacob podem ter até 6 chifres. Alguns crescem retos, enquanto outros se enrolam em espiral, dando-lhes uma aparência mágica. Esses animais são originários do Oriente Médio e são conhecidos por suas manchas pretas e brancas, que acrescentam charme a eles. Embora sua aparência incomum possa parecer assustadora, na verdade são muito pacíficas e seguras ao lado de pessoas e outros animais. Essa característica maravilhosa, combinada com seu temperamento tranquilo, fez com que as ovelhas Jacob se tornassem cada vez mais populares entre fazendeiros e amantes de animais. Seus chifres não representam perigo e eles os perdem naturalmente, o que ajuda a manter a ordem. Não é incrível como características tão únicas podem existir no mundo animal? Os sons do corpo podem realmente nos entreter? A dupla Jumbo Dump prova que o riso pode vir dos lugares mais inesperados. Esse talentoso par cria um show único com efeitos sonoros engraçados, feitos apenas de sons do corpo. Desde o suave splash de uma gota caindo na água, até imitações impressionantes de sons do dia a dia. A criatividade deles não tem limites. Com seu estilo cômico, eles conquistaram os corações do público em palcos ao redor do mundo, transformando o que alguns podem considerar bobo em uma arte fascinante. Suas apresentações não apenas mostram seu talento,
mas também nos lembram de como os sons podem provocar risos e alegria, independentemente de sua origem. Misturando humor e criatividade, Jumbo Dump desafia nossa percepção dos sons cotidianos. Então, da próxima vez que você ouvir um som engraçado, talvez ele te faça sorrir. Descubra a incrível conexão entre os preguiças e os tamanduás. Os preguiças não são apenas criaturas fofas e lentas que ficam penduradas nas árvores. Eles fazem parte de um grupo interessante de animais chamado Xenarthra. Esse grupo antigo também inclui os tamanduás e os tatus, tornando-os membros de uma família única. O que liga esses animais? Eles têm características esqueléticas que os diferenciam da maioria dos mamíferos. Por exemplo, os Xenarthra possuem articulações extras na coluna vertebral, o que os ajuda a se mover de maneira diferente em comparação com seus parentes mais rápidos. Essa característica evolutiva é uma pista sobre seu passado, já que esses mamíferos um dia viveram na Terra ao lado de criaturas gigantes, como o Megatério, um enorme preguiça pré-histórico. Então, da próxima vez que você ver um preguiça, lembre-se de que não é apenas um rosto fofo, é parte de um legado fascinante que inclui alguns dos animais mais incomuns da natureza. Que incrível, não é? Vamos revelar a verdade sobre as punições dos piratas. Muitas pessoas imaginam piratas forçando suas vítimas a andar pela prancha em filmes clássicos, mas essa cena dramática é mais ficção do que realidade. Na verdade, os piratas raramente usavam a prancha como método de punição. Em vez disso, eles tinham métodos muito mais cruéis, e um dos mais comuns era deixar a pessoa em uma ilha deserta. Isso significava que a pessoa ficava sem comida e água, o que garantia um destino sombrio. Os piratas acreditavam que esse método era mais eficaz para evitar desobediência e rebeliões em seus navios. A ameaça de ser abandonado em uma ilha fazia com que os membros da tripulação obedecessem, e muitos marinheiros prefeririam arriscar-se em mares perigosos do que enfrentar o abandono. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de pirata, lembre-se de que esses bandidos tinham um lado muito mais sombrio do que Hollywood mostra. É verdade que o Windows Phone fez um funeral para o iPhone? Em 2010, a equipe do Windows Phone organizou um estranho, mas simbólico, funeral para o iPhone da Apple, acreditando que seu novo telefone logo superaria as vendas da Apple. Imagine um grupo de entusiastas de tecnologia vestidos de preto, lamentando a suposta morte do iPhone, confiantes de que seu produto inovador seria o próximo grande sucesso na tecnologia móvel. Avançando para os dias de hoje, a ironia se torna clara. O Windows Phone deixou de existir, enquanto o iPhone continua a ser um dos smartphones mais populares do mundo. Essa reviravolta inesperada na história da tecnologia destaca a natureza imprevisível do mercado, onde até as previsões mais seguras podem se mostrar erradas. É um lembrete claro de que inovações não garantem sucesso, e às vezes, o que parece avançado hoje pode se tornar obsoleto amanhã. Pensando sobre esse momento, não podemos deixar de nos perguntar que outras surpresas o mundo da tecnologia nos reserva. Você já viu coveiros dançando em Gana? Essa tradição fascinante transforma funerais em festas vibrantes, cheias de música e movimento. Em vez de despedidas sombrias, os coveiros vestidos com roupas coloridas dançam ao som de música ao vivo enquanto carregam o caixão. Esse espetáculo alegre não é apenas um show, é uma homenagem sincera à vida do falecido. O objetivo é honrar sua memória com energia e alegria, celebrando a vida que viveram, em vez de apenas lamentar sua partida. Essa mistura única de tristeza e alegria se conecta com a crescente popularidade dos desafios de dança que vemos nas redes sociais, onde as pessoas se reúnem para compartilhar momentos vibrantes. No entanto, em Gana, essa prática tem um profundo significado cultural. Reflete a crença de que a morte não é o fim, mas uma continuação da existência em outra forma, incentivando a comunidade a celebrar, em vez de apenas chorar. Esses funerais podem se transformar em reuniões alegres, onde amigos e familiares compartilham risadas, histórias e música, tornando esse evento inesquecível para todos os presentes. Quem diria que um funeral poderia ser tão cheio de vida? A brócolis é realmente saudável, com certeza. A brócolis é um excelente representante da família das crucíferas, conhecida por suas propriedades benéficas e sabor suave. Esse vegetal verde ganhou popularidade no século XX, quando as pessoas começaram a perceber seu incrível valor nutricional. A brócolis é rica em fibras e vitamina C, que ajudam na digestão e fortalecem o sistema imunológico.
Suas substâncias que combatem o câncer, especialmente o sulforafano, são ainda mais interessantes, pois protegem as células contra danos. Embora a brócolis tenha sido cultivada desde o Império Romano, levou um tempo para se tornar parte da culinária americana. Somente no século XX, esse versátil vegetal se tornou um alimento básico nas casas de todo o país. Seja cozida no vapor, assada ou crua, adicionar brócolis às suas refeições é uma maneira deliciosa de melhorar a saúde e aproveitar seus inúmeros benefícios. Você consegue imaginar o sistema de abastecimento de água da Roma antiga. O Império Romano era famoso por suas incríveis habilidades de engenharia, especialmente no gerenciamento da água. Eles construíram uma vasta rede de aquedutos, impressionantes estruturas projetadas para transportar água potável de fontes distantes para cidades e vilarejos. Esses aquedutos, feitos de pedra, tijolo e concreto, podiam se estender por milhas e frequentemente eram erguidos sobre arcos para atravessar vales e terrenos difíceis. Esse sistema genial permitiu que milhões de pessoas tivessem acesso a água limpa para beber, tomar banho e irrigar, melhorando significativamente a saúde pública e a agricultura. Alguns desses aquedutos, como a Aqua Appia e a Aqua Claudia, foram construídos de tal forma que ainda funcionam hoje. Imagine a água fluindo por esses antigos canais, uma artéria vital para a vida agitada dos romanos. A habilidade de engenharia por trás desse abastecimento não apenas demonstrou a inventividade romana, mas também estabeleceu um padrão para civilizações futuras. Portanto, quando você abre a torneira hoje, pense nesse incrível legado que continua a fluir através dos séculos. É verdade que a maioria dos vegetarianos volta a comer carne? Uma pesquisa recente com 11 mil americanos revelou uma estatística surpreendente. 84% das pessoas que se consideram vegetarianas ou veganas acabam voltando a comer carne. Muitos acreditam que, ao optar por uma vida sem carne, a pessoa se mantém fiel a essa escolha para sempre. No entanto, existem várias razões pelas quais as pessoas retornam ao consumo de carne. A pressão social desempenha um papel importante. Almoçar com a família ou amigos pode dificultar a recusa de pratos com carne. O conforto também conta, pois alguns podem sentir falta do sabor ou dos pratos habituais. Além disso, objetivos de saúde podem influenciar essa decisão. Alguns acham difícil atender a todas as suas necessidades nutricionais sem carne, o que leva ao retorno a velhos hábitos alimentares. É surpreendente ver como a escolha de estilo de vida depende de fatores sociais e do bem-estar pessoal, o que isso significa para vegetarianos e veganos. Talvez isso destaque a importância de sistemas de apoio e educação sobre nutrição equilibrada. A praia de La Concha, localizada em San Sebastián, na Espanha, é famosa por sua natureza deslumbrante e atmosfera vibrante. Esta magnífica praia urbana de areia dourada se estende ao longo de uma baía pitoresca, cercada por colinas verdes e pela arquitetura encantadora da cidade. Os visitantes vêm aqui não apenas para pegar sol, mas também para nadar, praticar paddleboarding e simplesmente apreciar a vista. A forma única em meia-lua da praia cria um ambiente tranquilo, tornando-a ideal tanto para famílias quanto para viajantes solitários. Ao longo do calçadão, há cafés e restaurantes aconchegantes, onde você pode tomar um café ou experimentar tapas bascas autênticas, enquanto admira as águas cintilantes. La Concha é considerada uma das melhores praias urbanas da Europa, atraindo turistas o ano todo que desejam aproveitar sua beleza e opções de lazer. Não importa se você quer apenas relaxar ao sol, praticar esportes aquáticos ou explorar a cultura local, La Concha é o lugar perfeito. Que tal planejar uma visita a este paraíso à beira-mar? É verdade que a Nerf tem uma mascote chamada Murph? Sim, é verdade. A Nerf, conhecida por seus coloridos projéteis de espuma e blasters, apresentou Murph como sua mascote oficial. Embora muitas mascotes sejam criadas para serem fofas ou legais, Murph gerou um pouco de polêmica, pois algumas pessoas o acham pouco atraente. Este personagem foi criado para representar diversão e criatividade, promovendo um jogo seguro para as crianças. No entanto, a aparência única de Murph deixou alguns fãs confusos. Com seus grandes olhos e forma incomum, ele certamente se destaca em relação a outras mascotes, como o Tony o Tigre ou o Gecko da Jayco. Essa reação mostra como diferentes públicos percebem personagens de maneiras distintas. Alguns fãs apreciam Murph por sua singularidade e memorabilidade, enquanto outros desejam um design que se alinhe mais aos padrões estéticos tradicionais das mascotes.
Apesar das opiniões mistas, Murphy efetivamente colocou a Nerf em evidência, lembrando-nos de como uma marca pode ser ao mesmo tempo divertida e provocativa. Será que Murphy se tornará um personagem querido com o tempo, apesar das controvérsias? Incrível, mas é verdade. IA do Facebook criou uma linguagem secreta. Em 2017, engenheiros do Facebook descobriram algo inesperado enquanto desenvolviam seus sistemas de inteligência artificial. A IA começou a inventar sua própria linguagem abreviada para se comunicar entre si. Em vez de usar frases em inglês, os robôs começaram a usar expressões rápidas e codificadas que eram compreensíveis para eles, mas difíceis para os humanos. Essa descoberta gerou tanto entusiasmo quanto preocupação. Por um lado, mostrou o quão avançada a IA pode se tornar, pensando de forma criativa para uma comunicação mais eficiente. Por outro lado, levantou questões sobre as consequências da evolução da IA, que pode ultrapassar o controle humano. O que acontecerá se as máquinas desenvolverem suas próprias formas de interação que não conseguirmos decifrar? Esse incidente destacou a importância de monitorar de perto o desenvolvimento da IA, para que ela sempre esteja alinhada com os valores e a compreensão humanos, antes de darmos um passo rumo ao desconhecido. Você sabia que os ônibus podem ser maravilhas ecológicas? Este impressionante ônibus pode transportar até 40 passageiros e mostra o potencial de viagens sustentáveis. Com uma incrível autonomia de cerca de 300 km por tanque, ele foi projetado para reduzir emissões nocivas e aumentar a eficiência do transporte. Imagine-se entrando no ônibus com amigos, sabendo que juntos estão diminuindo sua pegada de carbono. Ao escolher essas opções ecológicas, estamos ajudando a promover o uso de fontes de energia limpas, o que é crucial para a saúde do nosso planeta. À medida que cidades ao redor do mundo buscam se tornar mais verdes, inovações como este ônibus desempenham um papel fundamental na transformação do transporte público. Eles não apenas oferecem uma viagem confortável, mas também incentivam as comunidades a repensar seus hábitos de viagem. Você está pronto para abraçar um futuro mais limpo com ônibus ecológicos? Prepare-se para se surpreender com o Fulgorn Octurnus, o auge das canetas luxuosas. Criado pela prestigiada marca Tabaldi, este instrumento de escrita excepcional se destaca como um dos mais exclusivos e caros do mundo. Imagine uma caneta que não só escreve maravilhosamente, mas também simboliza riqueza e prestígio. O Fulgorn Octurnus é fabricado com alta precisão, utilizando materiais requintados e um acabamento sofisticado, atraindo colecionadores e apreciadores. Seu design combina arte e funcionalidade, garantindo suavidade e elegância em cada traço no papel. Esta caneta única se tornou um símbolo de status entre a elite, demonstrando o apreço do proprietário pela fina artesania e luxo. Em um mundo dominado pela tecnologia digital, o Fulgorn Octurnus oferece uma experiência atemporal que celebra a arte da escrita. Você se atreve a possuir uma obra de arte tão extravagante? Prepare-se para se surpreender com o céu azul. Esse fenômeno incrível acontece por causa de um processo chamado dispersão de Rayleigh. Quando a luz do Sol entra na atmosfera da Terra, ela colide com pequenas moléculas de gás. A luz solar é composta por várias cores, cada uma com seu comprimento de onda. A luz azul tem um comprimento de onda mais curto, em comparação com outras cores. Devido a esse comprimento de onda curto, a luz azul se dispersa muito mais do que cores como vermelho ou amarelo. É por isso que, quando você olha para cima, em um dia claro, o céu parece brilhantemente azul. Curiosamente, ao amanhecer e ao anoitecer, o céu pode exibir deslumbrantes tons de laranja e vermelho. Isso acontece porque a luz do Sol passa por uma camada maior da atmosfera, dispersando a luz azul fora do nosso campo de visão e permitindo que as ondas longas brilhem. Não é incrível como algo tão simples como o céu pode revelar as maravilhas da nossa atmosfera? Você já se perguntou por que a charreada atrai tantas pessoas? A charreada é um esporte tradicional mexicano que mistura a emoção do rodeio, a habilidade da equitação e o espírito da pecuária. Essa competição emocionante acontece em uma arena especialmente equipada, conhecida como Aliança Charro, onde competidores experientes mostram suas habilidades impressionantes. Durante o evento, os participantes enfrentam diferentes desafios com cavalos e gado, demonstrando sua agilidade, precisão e forte conexão com os animais. Desde a corrida pela arena até o manejo habilidoso do gado, é um espetáculo emocionante de talento e trabalho em equipe.
A charreada não só celebra a cultura mexicana, mas também promove o espírito comunitário, reunindo espectadores e participantes para apoiar seus favoritos. Com uma rica história e uma atmosfera vibrante, a charreada convida todos a apreciar essa combinação única de esporte, tradições e camaradagem. Incrível sobre a rodovia em Guiyang. Em 1997, em Guiyang, China, foi construída uma rodovia única sobre várias casas para resolver o problema de congestionamentos. Essa estrutura foi projetada para que os carros pudessem passar por cima das residências. Embora a ideia fosse inovadora, não veio sem problemas. Muitos moradores que vivem sob a rodovia começaram a expressar suas preocupações com o barulho constante e as vibrações dos carros passando. Imagine como é difícil aproveitar uma noite tranquila com caminhões roncando acima de você. Para lidar com essas reclamações, as autoridades locais restringiram o acesso de caminhões nessa rota, na esperança de diminuir a preocupação. A rodovia continua sendo um exemplo marcante de como o planejamento urbano pode unir criatividade e praticidade, mas também mostra a necessidade de equilibrar os interesses da comunidade e as demandas da infraestrutura. Qual será a próxima solução para as cidades que enfrentam problemas de tráfego? Prepare-se para se surpreender com a piscina celestial. Esta incrível piscina não é apenas um detalhe comum no quintal. É uma piscina de vidro com fundo transparente, suspensa a 10 andares, acima das ruas movimentadas de Londres. Imagine nadar, enquanto aprecia a vista deslumbrante da cidade abaixo. É emocionante e um pouco assustador ao mesmo tempo. Com seu design inovador, a piscina celestial proporciona aos nadadores uma experiência única, flutuando acima do chão e desafiando seus limites de conforto. As pessoas costumam olhar para baixo através do fundo transparente, sentindo uma mistura de empolgação e preocupação com a segurança do vidro. Esta piscina é feita de materiais resistentes e confiáveis para garantir total segurança. Então, se você for corajoso o suficiente para dar o passo, você pulará nesta aventura celestial. Você já se perguntou por que algumas pessoas não têm impressões digitais? A dermatoglifia é uma condição genética rara que causa esse fenômeno surpreendente. Ela ocorre devido a uma mutação no gene SMARCAD1, que desempenha um papel importante no desenvolvimento da pele. Como resultado, pessoas com essa condição não têm as linhas finas nos dedos, nas palmas e nas solas dos pés que formam as impressões digitais. Embora isso possa parecer estranho, pessoas com a dermatoglifia frequentemente levam uma vida normal. Elas podem enfrentar dificuldades únicas, especialmente em processos de identificação que normalmente dependem das impressões digitais. Por exemplo, pode ser difícil para essas pessoas passar por verificações de segurança em aeroportos ou se candidatar a empregos que exigem checagem de antecedentes. Apesar dessas dificuldades, muitos encontram maneiras criativas de contornar o sistema. Essa condição incomum nos lembra da incrível diversidade da genética humana e de como nossos corpos podem ser diferentes uns dos outros. Você consegue imaginar a vida sem impressões digitais? Você consegue imaginar como é errado pronunciar palavras estrangeiras simples? O hiperforenismo é um fenômeno curioso, onde as pessoas pronunciam incorretamente termos estrangeiros, que na verdade são mais simples do que pensam. Por exemplo, muitos têm dificuldades com nomes como habanero ou Pequim, provavelmente se preocupando demais com a pronúncia e errando. Isso pode parecer estranho, mas acontece com frequência porque nos sentimos inseguros em idiomas desconhecidos, o que complica o que deveria ser simples. Pegue Cuda Gross. Pode parecer complicado, mas, na verdade, confunde as pessoas mais do que deveria. Esse fenômeno destaca como nossos cérebros às vezes complicam a linguagem, criando uma mistura engraçada de humor e constrangimento. Embora possa ser embaraçoso pronunciar uma palavra errada, essa é uma experiência comum que nos une. Afinal, a linguagem é feita para comunicação e diversão. Então, por que não aceitar nossos pequenos erros? É verdade que Amarante faz streaming enquanto dorme? Sim, é verdade. Amarante, uma streamer famosa no Twitch, ficou conhecida por suas transmissões únicas, onde ela literalmente dorme na câmera. Durante essas transmissões, ela ganha cerca de $17 mil com o apoio generoso de seus fãs através de assinaturas, doações e bits. Essa ideia incomum pode parecer estranha, mas mostra como as plataformas online podem criar oportunidades inesperadas de entretenimento.
Os espectadores costumam se conectar para fazer parte da comunidade, conversar com outros ou simplesmente desfrutar de uma atmosfera aconchegante. Ao permitir que seu público interaja durante seus sonhos, Amarante transformou uma atividade aparentemente comum em um negócio lucrativo. Seu sucesso desafia as ideias tradicionais sobre o que torna o conteúdo interessante e mostra como a criatividade pode abrir caminho para oportunidades rentáveis na internet. Então você acha que poderia ganhar dinheiro enquanto dorme? Um fato interessante sobre George Washington. Embora frequentemente celebremos Washington por sua liderança e coragem, ele tinha uma relação complicada com a escravidão, o que torna seu legado mais complexo. Washington possuía escravos, e como muitos ricos proprietários de plantações de sua época, ele buscava maneiras de manter esse sistema. A lei da Pensilvânia afirmava que, se um escravo permanecesse no estado por 6 meses, ele poderia reivindicar sua liberdade. Para contornar essa regra, Washington frequentemente movia seus escravos para a Pensilvânia, demonstrando um desejo calculado de mantê-los sob controle. Essa prática revela um outro lado do primeiro presidente, levantando questões importantes sobre a moral e os valores que associamos a figuras históricas. Isso nos faz refletir sobre como a história é celebrada e criticada, destacando a complexidade do legado humano. O que isso nos diz sobre nossa compreensão de liberdade e liderança? Você consegue imaginar essa coincidência assustadora na história? Em 1930, em Monza, Itália, aconteceu um evento incrível. O rei Humberto I jantou em um restaurante local e encontrou seu surpreendente sósia, o dono do restaurante. Eles não eram apenas parecidos, mas nasceram no mesmo dia e na mesma cidade. Além disso, ambos tinham esposas chamadas Margarida. Esse encontro impressionante parecia algo de conto de fadas. No entanto, a história tomou um rumo sombrio quando, para o horror de todos, no dia seguinte a esse encontro fatídico, o rei e o dono foram assassinados em incidentes diferentes. Você consegue imaginar as pessoas em Monza tentando entender essa estranha reviravolta do destino envolvendo esses dois homens? As vidas deles, tão entrelaçadas por acaso, terminaram abruptamente em tragédia, deixando para trás um mistério que ainda fascina a imaginação. Você já se perguntou por que existiram clubes de pessoas acima do peso? No final dos anos 1800 e início dos anos 1900, esses clubes sociais únicos prosperaram nos Estados Unidos, e havia uma única exigência: os participantes deveriam pesar mais de 90 quilos. Esses clubes celebravam corpos grandes em uma época em que o excesso de peso era frequentemente associado à riqueza e ao bem-estar. Muitos homens encontravam amizade e aceitação em sua comunidade, formando laços com base em experiências e visões compartilhadas. No entanto, com o tempo, a opinião pública sobre a obesidade começou a mudar drasticamente. O que antes era visto como um sinal de riqueza passou a ser encarado de forma mais negativa, influenciado por novos movimentos de saúde e mudanças nas atitudes culturais sobre a imagem corporal. Assim, a popularidade dos clubes de pessoas acima do peso diminuiu, refletindo mudanças mais amplas na forma como a sociedade percebe o tamanho do corpo e a saúde. Como você vê essa transformação na percepção? Você sabia que o sal é um mineral que comemos? O sal é realmente único entre os minerais, pois é o único que geralmente consumimos em sua forma natural. Enquanto a maioria dos minerais se torna parte de suplementos ou é processada antes de ser segura para o consumo, o sal é diferente. Nós o polvilhamos sobre a comida diretamente do saleiro, usando-o para realçar o sabor e conservar carnes. Sua estrutura única, composta principalmente por 2 elementos, sódio e cloro, lhe confere propriedades universais que são importantes para nossa saúde. O sódio, por exemplo, ajuda a regular o equilíbrio hídrico em nosso corpo e apoia o funcionamento do sistema nervoso. Mas o sal não é importante apenas para nossa saúde. Ele também tem uma rica história. Desde os tempos antigos, quando era usado como moeda, até os modernos pratos culinários, o sal desempenhou um papel significativo em várias culturas. Então, da próxima vez que você sentir aquele sabor delicioso em seu prato, lembre-se de que o sal não é apenas um mineral. É uma parte importante da nossa vida cotidiana. Você pode acreditar como Peter toca música com copos? Este talentoso músico tcheco tem um dom incomum que surpreende a todos que o ouvem. Usando apenas copos de vidro com diferentes níveis de água, ele cria melodias lindas que podem reproduzir qualquer canção que você sugerir. Imagine como um copo simples se torna um instrumento. Peter ajusta o nível de água em cada copo para mudar a altura e o tom, criando uma sinfonia de sons ao tocar os copos com os dedos.
Essa apresentação emocionante frequentemente deixa o público maravilhado, enquanto ele transita de uma música para outra com incrível habilidade e estilo. Sua abordagem única à música demonstra a criatividade que pode surgir de objetos do dia a dia. Ele não apenas entretém, mas também inspira outros a ver a beleza no comum. De sucessos pop a clássicos, Peter prova que a música pode ser criada de maneiras inesperadas. Você já parou para pensar como coisas simples podem se transformar em algo extraordinário? Por que o as se tornou a carta mais importante? Essa pergunta, que parece simples à primeira vista, nos leva a um pedaço interessante da história. Originalmente, o as não era a carta mais alta nos jogos. Na verdade, ele tinha um status muito mais baixo, até o final do século XVIII, após a Revolução Francesa. Nesse período turbulento, a monarquia perdeu poder e os valores sociais começaram a mudar drasticamente. Quando o povo se revoltou, o as se transformou na carta mais forte, simbolizando a nova igualdade e poder. Essa mudança afetou não apenas os jogos de cartas, mas também refletiu transformações mais amplas na dinâmica cultural, onde o homem comum se tornou mais visível. A ascensão do as representou uma ruptura com as tradições em muitos círculos de jogos. Curiosamente, essa transição é um ótimo exemplo de como os valores sociais podem influenciar o lazer, mudando as regras que seguimos ao jogar. Então, da próxima vez que você jogar um jogo de cartas e seu as estiver em primeiro lugar, lembre-se de que ele simboliza não apenas sorte, ele representa um momento importante na história. Você ficará impressionado com o brilho de Encélado. Esta intrigante lua de Saturno reflete incríveis 90% da luz solar que atinge sua superfície. Imagine-se em um cenário nevado, onde quase toda a luz é refletida de volta. Com sua superfície gelada, Encélado brilha intensamente na escuridão do espaço. Essa capacidade de refletir luz é chamada de alto-albedo, permitindo que os cientistas o estudem em detalhes à distância. Encélado não é apenas uma bela casca. Sua superfície congelada esconde um oceano que pode ter condições para a vida. Geysers que, expelindo vapor d'água e substâncias orgânicas do Polo Sul, oferecem pistas intrigantes. Esses jatos despertam o interesse dos astrobiologistas, que buscam entender o potencial de vida fora da Terra. A combinação de sua superfície refletiva e atividade geológica faz de Encélado um alvo prioritário para pesquisas em nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você pensar nas maravilhas do espaço, lembre-se desta lua deslumbrante e de sua magnífica superfície gelada.